Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a criação do Código Nacional de Defesa do Contribuinte, aprovada recentemente pelo plenário da Câmara dos Deputados. O economista Otto Nogami projetando a atividade econômica para o final do ano e começo de 2023. Na última segunda-feira, ocorreu no Senado Federal em Brasília a solenidade de homenagem às microempresas. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do HC. Fique conosco! No dia 24 de novembro, na cidade do Panamá, o SINP foi agraciado com premiação pelo Latin American Quality Institute, com o troféu President Choice Awards. O SINP esteve representado por seu advogado Marcos Tavares Leite, que também recebeu o reconhecimento de qualidade global com o Latin American Excellence in Law Awards. Essa premiação do SINP é um reconhecimento empresarial concedida especialmente às organizações líderes latino-americanas. Micro e pequeña empresa, SINP, que nos acompaña para recibir este premio por parte del Latin American Quality Institute. Bienvenidos y fuerte el aplauso. É a demonstração da legitimidade e importância do SINP como representante das micro e pequenas indústrias em São Paulo, no Brasil e em toda a América Latina. As projeções para esse ano de 2022, no que diz respeito à performance da atividade econômica, ou seja, o Produto Interno Bruto, sinalizam para um crescimento de 2,76%. Aliás, esse número é um número que realmente surpreende. Por quê? Porque desde 2014, à exceção do período pós-pandemia, é a primeira vez que o PIB ultrapassa a barreira dos 2%. A grande pergunta que surge é como é que o Brasil conseguiu chegar ou conseguirá chegar a esse patamar? Bom, não podemos esquecer que os benefícios concedidos pelo governo, principalmente nesse período pré-eleitoral, foram fundamentais para dar uma aquecida à atividade econômica. Tanto é que as pesquisas elaboradas pelo IBGE, tais como a pesquisa mensal de serviços, a pesquisa mensal de comércio, vem continuamente, ao longo dos meses, apresentando altas. Altas que, então, acabam confirmando essa projeção de crescimento de 2,76. Inclusive, as pesquisas relacionadas à pesquisa mensal da indústria, que também tem apresentado altas sucessivas. Entretanto, nesse último mês de setembro, houve uma parada. Parada no sentido de que a pesquisa mensal da indústria deu um leve recuo. Essa é uma sinalização de que, apesar do setor de serviços e do setor de comércio estarem aquecidos, a indústria, que é a ponta ofertadora de bens e serviços, ela já começa a apresentar um certo arrefecimento. Por que esse arrefecimento? Ora, porque certamente todos esses benefícios têm data de vencimento. E à medida que nós vamos nos aproximando dessa data de vencimento, claro, os planejadores já prognosticam uma queda de demanda.
E uma queda de demanda, claro, então vou produzir menos. Então, os resultados positivos, seja no que diz respeito ao comércio ou serviço, a partir de agora, eles tendem a dar uma desaquecida. Agora, a grande vantagem que nós temos é que nós estamos nos aproximando das festas de final de ano. Não só das festas, teremos também a famosa Black Friday. Tudo isso acaba, de alguma maneira, impulsionando principalmente o comércio. Mas, à medida que os benefícios fiscais começam a chegar próximo da sua data de vencimento, depois dessas festividades de final de ano ou das promoções, a vida volta à normalidade. E à medida que volta à normalidade, todos esses indicadores que sinalizam um lado positivo certamente apresentarão um desaquecimento, ou seja, tendem a cair. E à medida que caem, sem dúvida alguma, isso acaba comprometendo o nível da atividade econômica. Tanto é que as projeções do mercado com relação ao PIB no ano de 2023 sinalizam por um crescimento de 0,7%. Um patamar muito próximo daquilo que nós temos observado desde 2014. E aí surge uma nova preocupação. O que esse governo de transição vai preparar para a atividade econômica? Ou seja, qual será, na sua essência, a política econômica? Qual será a prioridade? Qual o horizonte que o novo governo irá oferecer ao setor produtivo da economia? Não só ao setor produtivo, inclusive aos consumidores. Afinal de contas, eles são os elementos primordiais que fazem a atividade econômica funcionar. A expectativa é muito grande. Como e de que maneira o novo governo irá sinalizar à sociedade com relação a essa retomada, não só do crescimento, mas principalmente do desenvolvimento da economia brasileira. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Na última segunda-feira, ocorreu no Senado Federal em Brasília a solenidade de homenagem às microempresas. A senadora Ivete da Silveira presidiu a mesa e enalteceu a importância das microempresas, MPE e MEI, microempreendedor individual, para o fortalecimento da economia no país. O evento contou com a participação da deputada federal Carmen Zanotto e do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles. Lembrar que as micros e pequenas empresas estão lá na comunidade, lá nos nossos bairros, no sapateiro, na panificadora, na senhora que faz os doces, na pequena costureira. E fortalecer o micro e pequeno empreendedor significa gerar emprego e renda. Por isso, desta sessão solene tão significativa que é este conjunto de empresas garantem receita e renda para o país, empregam. E os últimos dados mostram, inclusive, que os novos postos de trabalho, 70% deles foram dos micros e pequenos empresários que abriram. E nós fizemos aqui uma hora da saudade, da alegria, recordando, fazendo um balanço. Essa lei viva, a Lei 123, transformou o Brasil. É a lei que mais gerou empregos no Brasil até hoje. É a lei que mais incluiu e formalizou pessoas. Isso tem uma diferença formidável. Isso fez um novo Brasil. Fez um Brasil legal. 20 milhões de pessoas são assim. E dessas 20 milhões, 7,5 é da micro e pequena empresa, que gera 55% dos empregos formais. De cada 10 empregos, 7 a 8 é desse time. E do outro lado, o microempreendedor individual, que são 14 milhões de micro e pequenos empreendedores formalizados.
A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei complementar que institui o Código Nacional de Defesa do Contribuinte. O Estado de São Paulo já conta com um código dessa natureza, mas agora haverá um Código Nacional de Defesa do Contribuinte, estipulando e incentivando uma boa relação entre o fisco e o contribuinte. Dessa lei complementar, alguns pontos merecem ser destacados, que é a previsão de um desconto diferenciado no caso dos bons pagadores e mesmo no caso em que o contribuinte autuado não venha discutir a questão fiscal, reconheça e pague espontaneamente. E nesse caso vai ter descontos e um parcelamento mais extenso conforme a situação e mesmo o valor da autuação. Além disso, estipula também, já fica fixado, um limite na aplicação das multas máximas que não poderão superar o valor do próprio imposto. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, médico infectologista da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HC, famoso HC que presta um importante serviço à sociedade brasileira. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, uma grande honra estar aqui hoje com você e com todos que nos acompanham. A honra é nossa. Doutor Evaldo, ciência, tecnologia, vacinação. Nos fale um pouquinho a respeito da importância da vacinação e essa desestruturação que nós vivemos no presente momento com pandemia rolando, que nós vamos estar aprofundando no nosso programa. Olha, Curi, em 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou as 10 maiores ameaças à saúde. E uma delas é todo esse movimento anti-vacina, né? Então, eles chamam de hesitação vacinal. Então, esse movimento não é novo. Ele tem bases que remontam a crenças religiosas, a descrenças científicas, questões culturais. Mas veja a dimensão disso. É uma das 10 maiores ameaças à saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E durante a pandemia, nós vimos isso crescer de uma maneira muito importante. E uma das bases foi o desenvolvimento das vacinas contra a Covid. As pessoas achando que isso foi muito rápido e, por ser rápido, teria sido mal feito ou queimando etapas. Sim. Nada disso aconteceu. Então, ciência, vacina, saúde, elas andam interligadas. Ninguém tira uma vacina do zero. Sim. É importante que as pessoas conheçam o seguinte: já existe uma série de grupos pesquisando vacinas. Esses grupos estão se dedicando a vacinas de várias tecnologias, de várias plataformas, e surgiu um problema chamado Covid-19. A partir desse problema, em janeiro de 2020, o inimigo já era conhecido, a gente tinha a fórmula estrutural do vírus. Isso permitiu que esses grupos, então, começassem a desenvolver e mirar os seus esforços para este inimigo comum. Então, para transformar uma história longa, curta, em menos de um ano, nós tínhamos não uma, mas algumas vacinas disponíveis para tratar a Covid, para prevenir a Covid e atenuar o problema da Covid. Vacina de vírus inativado, vacina de vetor viral,
vacina de RNA mensageiro. Então, isso é um avanço científico sem precedentes. Eu costumo dizer que é o equivalente da chegada do homem à Lua no campo científico. Agora, nós estamos vivendo um momento que existem, pelo menos queremos ouvir a sua opinião, um aumento da Covid na sua transmissão. Nós estamos vivendo também um aumento da infecção por via aérea da meningite. Nós temos vários outros problemas e a gente queria partir de um ponto polêmico. Hoje, você entra numa farmácia e você compra o teste de Covid. Isto fez com que o governo e a sociedade científica perdessem a real dimensão do problema? Então, toda doença infecciosa, ela precisa ter um agente infeccioso, uma pessoa infectada e um vetor. Né? No caso da Covid, o vetor é a própria pessoa infectada que transmite. Sim. Nós precisamos identificar quem são os infectados para que a gente consiga, de alguma maneira, dimensionar o tamanho do problema e mitigar o problema, evitar o contágio. Então, tem várias maneiras de a gente fazer isso e uma das mais eficazes é identificando, isolar essas pessoas, porque a doença transmissível ela precisa muitas vezes da proximidade, principalmente essas doenças respiratórias que foram citadas. Então, os vírus respiratórios, a meningite é outra doença de transmissão respiratória, então ela precisa da proximidade de uma pessoa infectada com uma pessoa suscetível. Se eu não sei que eu estou infectado, eu posso transmitir. Sim. E a pessoa assintomática, veja isso, a pessoa assintomática infectada pelo vírus da Covid é uma pessoa muito importante na cadeia de transmissão. Isso ocorreu e ocorre aos montes na Covid-19. Sim. A única maneira, então, é o teste. Alguns países começaram a fazer testagem sistemática. Outros países começaram a enviar na casa das pessoas o teste. E o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. A partir do momento que a gente atingiu um certo cansaço, a gente se exauriu um pouco do tema Covid, as pessoas começaram a deixar de testar. Então, no mundo hoje, a redução drástica na testagem é um fator que nos preocupa, porque a gente deixa de ter parâmetro, a gente deixa de identificar o assintomático e o vírus que tem vantagem nisso. E no Brasil está acontecendo exatamente isso. Os testes de farmácia são muito bons, permitem que a pessoa se autodiagnostique, mas a gente não registra esse resultado. E os testes, de uma maneira geral, estão deixando de se fazer. Então, aí uma grande contribuição, inclusive, do setor farmacêutico do Brasil, das farmácias, que é elas que estão sendo hoje os grandes alertas, porque elas podem vender o teste para a pessoa fazer em casa ou elas podem aplicar o teste na farmácia. Sim. E são esses testes de farmácia que hoje têm sido os grandes sentinelas no Brasil. Mas você está certo, uma tecnologia necessária de testagem, que é para fazer o bem, e a gente utilizando mal isso e subestimando o tamanho da Covid nesse momento no Brasil e no mundo. Existem pessoas hoje, felizmente, cada vez mais pessoas vivem mais tempo. Depois de 60 anos, quem já tomou as 4 doses, o que faz? Toma a 5ª dose, tenta buscar, só que não tem disponível. Qual é o cenário? Qual é a sua sugestão como profissional da área? Tanto a criança novinha quanto o mais idoso têm em comum um sistema imunológico que não funciona 100%. A partir desse momento a gente precisa de um reforço. E quem dá esse reforço são as vacinas. Então a pessoa que tem mais que 60 anos, mais que 65 anos, essa pessoa precisa se vacinar. As pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que são imunodeprimidas, precisam se vacinar. Então o meu conselho para todos é: tenham a vacinação em dia. Todas as doses básicas, 1ª, 2ª dose, todos os reforços, 3ª e 4ª dose. Quem já se encontra na terceira idade, mais que 60 anos, ou quem tem uma doença crônica, precisa tomar a 5ª dose, para reforçar a sua imunidade e ficar menos suscetível a formas graves da Covid. Quem ainda não está nesse quadro, pode esperar um pouquinho mais, porque tem uma inovação tecnológica que já está autorizada pela Anvisa, está chegando no Brasil, que são as vacinas bivalentes. Que outras vacinas, na sua avaliação, são importantes de serem tomadas? Claro que todas as vacinas são importantes.
E eu diria o seguinte, para a população adulta que está acompanhando o programa, depende muito da profissão que a pessoa exerce. Mas para a pessoa que já tem mais que 50 anos, tem uma vacina que não pode faltar. É a vacina contra o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença extremamente prevalente, associada com o nosso dia a dia de estresse, dorme mal, come mal, trabalha muito, estressado, a imunidade cai. Cada vez mais frequentemente a gente vê o herpes zoster na população adulta mais jovem. Mas a partir dos 50 anos, sobretudo. Então eu aconselho firmemente, você que nos acompanha, que tem mais que 50 anos, tome a vacina contra o herpes zoster. É uma doença difícil, porque dói muito, pode ter sequelas que vão perdurar aí por semanas a meses e que custa caro na hora que vai tratar. Então muitas vezes a pessoa faz uma conta assim, puxa vida, mas eu vou pagar a vacina. Essa é uma vacina que você paga com lucro, porque o que você economiza em remédio e saúde vale muito a pena. Depois dos 60 anos, existem outras vacinas que começam a ficar interessantes. Então, além do herpes zoster, além da vacina de gripe que já toma todo ano, a gente recomenda a vacina contra pneumonia, contra a doença pneumocócica. Então, tem duas vacinas que são importantes, pneumo 13 e pneumo 23. E tem a vacina contra meningite, sobretudo a meningite ACWY. E tem uma vacina baratinha, que está no posto para todo mundo no SUS, que é a vacina de tétano, que as pessoas precisam lembrar que a cada 10 anos tem que atualizar a vacina contra tétano. Quando eu era residente no Hospital das Clínicas, a gente via muita gente com tétano mais velha, porque as pessoas esquecem de tomar e aí, de repente, em algum momento da sua vida, desenvolvem o tétano. Hoje em dia, felizmente, isso é menos frequente, mas é necessário que as pessoas se lembrem dessa vacina. Hoje essa transmissão generalizada, o aumento de casos da Covid, existe algum fator preponderante? Ou seja, pessoas que não tomaram vacina são os principais transmissores ou retransmissores, as variantes, enfim, com a sua análise científica da vacinação, esquecendo o elo religioso, só científico. Três fatores são essenciais. O primeiro deles, as pessoas que não estão com a vacina completa. Então a barreira da imunidade ela diminui. Segundo fator, a flexibilização do uso de máscara. Então a gente vê no transporte público, até bem pouco tempo, estava flexibilizado, em vários lugares já não precisava usar mais máscara. E o terceiro fator, que são as variantes que surgiram altamente transmissíveis. Então quando a gente diminui a imunidade porque deixa de se vacinar e fazer o reforço, quando a gente negligencia a máscara e quando a gente está diante de variantes altamente transmissíveis, a resultante é esse aumento de casos. Nós temos algumas regiões que já estão obrigando o uso de máscaras. Transporte coletivo, escolas, enfim. Na sua avaliação, é importante o uso da máscara? Evita que esse contágio ocorra como está ocorrendo? Qual a importância da máscara na sua avaliação e se todo mundo deve usar ou não? A máscara é inquestionável. A máscara evita infecção e a vacina evita a forma grave da doença. Então essa dupla, vacina em dia e máscara, são inquestionáveis. Agora, nós temos o péssimo hábito de nos tornarmos reféns, talvez, ou muito... deixamos o Estado tomar as decisões por nós. Então eu vou usar máscara se me obrigarem, eu vou usar máscara se falarem que é indeterminado. Não, a gente tem que ser, nós devemos ser autônomos, nós devemos tomar decisões por nós mesmos. Então a máscara, ela precisa ser menos politizada, para deixar de ser uma bandeira que represente qualquer coisa além do que ela é, que é um equipamento de proteção. Se você vai sair na chuva, você pega um guarda-chuva. Se você vai andar de carro, você põe um cinto de segurança. Se você vai, preste atenção, num lugar fechado, com aglomeração, sem renovação de ar, tem que usar máscara. Não precisa o governo te dizer onde usa, porque neste lugar circulam micro-organismos de transmissão respiratória, seja o vírus da Covid, seja o vírus da gripe, sejam outras doenças, e a máscara vai te proteger. Esse alerta serve agora que nós estamos tendo a vitória na Copa do Mundo, com aglomeração, etc. Serve
para as festas de Natal, serve para o Réveillon, até que novas políticas venham e, se Deus quiser, a vacinação possa ser generalizada nas mais variadas áreas. Você concorda com essa análise? Eu acho que nós estamos caminhando para uma tempestade perfeita. Nós temos hoje uma baixa cobertura vacinal de reforço, temos a flexibilização da máscara e um vírus, uma variante circulando. Então, o que as pessoas têm que fazer nas festas? Obviamente, é muito difícil usar máscara numa reunião familiar. Seria o ideal que as pessoas estivessem de máscara e, na hora de comer, evidentemente, se afastam um pouquinho e fazem a refeição, né? Mas não é natural. Quem conseguir comprar um autoteste e fazer o autoteste, esse é o cenário ideal. Antes de ir para a festa, faça o autoteste, deu negativo, vai tranquilo para a festa. Deu positivo, evidentemente, se afaste. Dr. Evaldo Stanislau, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado e desejar que todos tenham saúde, paz e prosperidade nesse final de ano e início do ano que vem. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 49 países que nos acompanham. Acompanhe você também, www.simp.org.br.